Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. Eu costumo dizer em sala de aula que a história é como um grande quebra-cabeças. E essa é uma boa analogia, pois na prática acabamos por estudar as peças do mosaico histórico em separado e muitas das vezes, no máximo, conseguimos apenas ver parte do todo. Quase nunca a figura completa que ela forma. E se você está seguindo a playlist de aulas de História para o ensino médio, já reparou que estudamos os conteúdos da Antiguidade. Sendo assim, é hora de fazermos uma análise ampla da imagem que formamos juntando as pecinhas desse grande quebra-cabeça histórico da Antiguidade. Mas antes de tudo isso, peço que você curta o vídeo e se inscreva aqui no meu canal. Isso sem contar na ativação das notificações para ser avisado quando sair um vídeo novo. Agora, sem mais enrolação, vamos à aula? O homem inicia sua trajetória pela Terra, digamos assim, como nômade, tendo que se adaptar a uma natureza cada vez mais hostil. Assim, aos poucos, foi encontrando condições específicas para se fixar num determinado local, características essas como a água abundante, uma terra fértil e etc. Uma vez encontrado esse lugar, o homem se fixou e passou a desenvolver meios de controlar a natureza, surgindo assim a Revolução Agrícola. E outro importante fator para a fixação territorial foi domesticar os animais. Montava-se assim um ambiente extremamente propício para o aumento populacional. E é claro que com muito mais pessoas, maior seria a necessidade de produzir alimentos, e essa fartura despertava a cobiça de outros povos. Nesse sentido, surgem aqueles que se destacavam por garantir a segurança contra ataques de outras tribos, e essas pessoas vão se especializando na função, a ponto de surgirem os soldados e, mais tarde, o próprio exército. Além dos exércitos, havia também outras necessidades, como a troca de produtos excedentes. Dessas trocas surgem o comércio e, com ele, duas significativas invenções, a moeda e a escrita. Percebemos que, para viver nessas sociedades antigas, era importante construir uma divisão do trabalho. Isso porque as sociedades estavam ficando cada vez mais, digamos assim, complexas. As relações de poder se estruturavam de forma piramidal, onde o controle de todos estava na mão de alguns poucos. Surgiram assim as elites detentoras de poder. Entre essas elites estavam aqueles que afirmavam ser pontes entre os homens e o sobrenatural. Os sacerdotes desenvolveram uma tradição de explicar fenômenos naturais a partir de elementos sobrenaturais. E nesse ponto é que o homem desenvolve a ideia dos deuses, religiões. Essas condições históricas fizeram com que as cidades não parassem de crescer, e com elas o desejo de poder se ampliava em cada líder. A cada conquista bem-sucedida, mais terras, maiores exércitos, e esse é o pano de fundo para os grandes impérios. Em nossas aulas, destacamos aí o Egito Antigo na África, a Roma na Europa, como exemplos clássicos de estados dominantes. Mas é óbvio que houveram outros reinos de significativa importância, como os persas, os macedônios, os mongóis e por aí vai. É claro que quando falamos de tanto, mas tanto poder, precisamos analisar os critérios de escolha de um líder. Olha, a bravura, as habilidades de guerreiro eram sem dúvidas os mais indicados, e durante muito tempo foram de fato requisitos de um bom comandante. Porém, outros critérios foram surgindo, e o principal deles foi o de nascimento. Assim, tornava-se legítimo que o filho do rei, com a morte do pai, se tornasse rei também. Como nem todos se sentiam contemplados com isso, novos critérios foram sendo criados.
Olha, não tem como falar de critérios de escolha de um líder sem lembrar da Grécia Antiga. Cara, olha só, não tem como. É só olhar para a polis de Atenas para perceber como os cidadãos escolhiam os seus governantes através da maioria dos votantes. É claro que esses cidadãos eram um grupo muito pequeno em relação à população ateniense. Ainda assim, essa democracia se tornaria séculos mais tarde um dos alicerces de nossa sociedade ocidental. E se eu apresentei os comandantes, falemos agora dos comandados, ou seja, aqueles que trabalhavam para sustentar os impérios, cidades, reinos e o que mais se formou dentro das sociedades antigas. A terra se tornou objeto de poder. Quem não possuía as terras precisava, para sobreviver, oferecer o seu trabalho. Porém, ainda havia aqueles que trabalhavam sem a liberdade. Eu estou me referindo aos escravos, certo? Bom, na antiguidade poderiam ficar nessa situação por dívida ou por derrotas em guerras. Mas veja bem, todas as grandes sociedades da antiguidade passaram por momentos escravistas, ainda que seja um conceito muito amplo, pois em cada sociedade havia uma forma particular de se usar os escravos. Olha só, acho que ficou muito bem claro que estamos tratando aqui de sociedades desiguais. A luta pela participação no poder marcou muitos impérios. Em Roma, por exemplo, vimos o fortalecimento dos plebeus e suas exigências por leis escritas, fato que revolucionou a ideia de justiça, possibilitando a criação do direito romano, base do nosso sistema judicial atual. Roma ficaria marcada também por ser o império no qual teria nascido Jesus Cristo, um personagem que proporia uma ressignificação das antigas ideias religiosas dos judeus, povo que desenvolveu uma ideia de monoteísmo, ou seja, crença num Deus único. Mas, voltando, os seguidores de Cristo, chamados de cristãos, eles foram aumentando e se multiplicando a ponto do próprio Império Romano tornar o cristianismo sua religião oficial. A Igreja Romana se tornava católica e seguiu se fortalecendo após a Antiguidade. Olha, eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado você a observar de forma mais panorâmica a antiguidade e assim perceber o quão foi importante cada pecinha pequenininha ou aula desse magnífico quebra-cabeça chamado História Antiga. Estamos ainda no início dessa longa e histórica jornada pelo conhecimento sobre o passado. Eu vou ficando por aqui e agradeço demais por você ter chegado até o final desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!